Você já teve a sensação de que sua vida está travada, como se estivesse correndo em círculos sem sair do lugar? Muitas vezes, o que nos impede de avançar não são grandes obstáculos, mas os pequenos hábitos do dia a dia que passam despercebidos. Aquela procrastinação só por 5 minutinhos que vira horas perdidas, ou a dificuldade de focar no que realmente importa porque estamos sempre distraídos. É sobre isso que vamos falar hoje. Como identificar os hábitos que nos seguram e, mais importante, como superá-los. Os hábitos têm um poder incrível sobre a nossa vida. Eles moldam quem somos, como gastamos nosso tempo e até mesmo o que conseguimos alcançar. E o mais interessante é que eles não são definitivos. Podemos mudá-los, ajustá-los e usar essa força para nosso benefício. No entanto, antes de transformar hábitos, precisamos reconhecer aqueles que estão nos sabotando. Essa é a chave para destravar seu potencial e começar a viver de maneira mais leve e produtiva. Ao longo deste vídeo, vamos explorar estratégias práticas para substituir esses hábitos que atrasam nossa vida por outros que realmente nos impulsionam. E não se preocupe, ninguém precisa fazer mudanças gigantes de uma só vez. A transformação começa com passos simples, mas consistentes. Então, se você está pronto para sair do piloto automático e tomar o controle, continue comigo. A jornada para uma vida mais leve e realizada começa agora. Estratégia número 1. Identifique os hábitos que estão sabotando seu progresso. Imagine o seguinte cenário. Você está sentado na sua mesa, determinado a terminar uma tarefa importante. Mas antes de começar, decide dar uma olhadinha rápida no celular. Uma notificação leva a outra. E quando percebe, já se passaram 40 minutos rolando pelas redes sociais. A sensação de frustração aparece, mas você promete que daqui a pouco vai retomar o foco. Esse ciclo parece familiar? Muitas vezes, hábitos como esse acabam se tornando barreiras invisíveis que nos impedem de avançar na vida. Eles são sutis, mas têm um impacto enorme no nosso progresso. Os chamados hábitos sabotadores são comportamentos repetitivos que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, mas que nos afastam dos nossos objetivos. Eles podem se apresentar de diversas formas, como procrastinar tarefas importantes, se distrair com facilidade ou até mesmo manter rotinas que não contribuem para o seu crescimento. O grande problema é que esses hábitos criam uma espécie de zona de conforto, onde você sente que está ocupado, mas na verdade está apenas adiando o que realmente importa. Um sinal claro de que um hábito está te sabotando é a sensação constante de estagnação. Você sente que trabalha muito, mas os resultados não aparecem? Talvez esteja investindo tempo em coisas que não têm relevância para seus objetivos. Por exemplo, gastar horas verificando redes sociais sem perceber ou adiar compromissos porque acredita que terá tempo suficiente depois. Esses padrões de comportamento se tornam automáticos e acabam prendendo você em um ciclo de frustração. Para começar a identificar esses hábitos, o primeiro passo é observar o seu comportamento ao longo do dia. Muitas vezes, não percebemos como estamos gastando nosso tempo até parar para analisar. Aqui, um diário de hábitos pode ser uma ferramenta extremamente útil. Durante alguns dias, anote tudo o que você faz, desde as primeiras horas da manhã até o final do dia. Essa prática simples vai te ajudar a enxergar padrões e identificar os momentos em que você está se desviando das suas prioridades. Um exemplo comum que pode aparecer no seu diário é o hábito de verificar o celular a cada poucos minutos. Talvez você perceba que, no total, passa várias horas do dia nessa atividade. Ou, quem sabe, o hábito de adiar tarefas difíceis em vez de enfrentá-las logo. Esses são pequenos comportamentos que parecem inofensivos,
mas quando somados, consomem uma quantidade enorme de tempo e energia que poderiam ser direcionados para algo mais produtivo. Reconhecer os hábitos que estão sabotando o seu progresso é um exercício de honestidade consigo mesmo. Não se trata de se culpar ou de se sentir mal, mas de ganhar clareza sobre o que precisa ser ajustado. Quando você tem consciência do que está te segurando, fica muito mais fácil criar estratégias para mudar. E isso é o que vamos explorar nos próximos tópicos: como transformar esses padrões em pequenas mudanças que realmente fazem a diferença no seu dia a dia. Estratégia número 2. Substitua hábitos negativos por pequenas mudanças positivas. Quando pensamos em mudar nossos hábitos, a primeira reação pode ser acreditar que precisamos de uma transformação radical, quase de um dia para o outro. Mas a verdade é que mudanças duradouras começam pequenas. São os ajustes simples que, com o tempo, criam um impacto enorme na sua vida. E o melhor de tudo, quando você começa devagar, é muito mais fácil manter a consistência e evitar aquela sensação de estar sobrecarregado. Por isso, se a ideia de mudar seus hábitos parece difícil, lembre-se, um passo de cada vez já é um ótimo começo. Uma das melhores formas de começar a substituir hábitos negativos por positivos é identificar momentos específicos do seu dia, onde uma pequena mudança pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se você tem o hábito de pegar o celular assim que acorda, que tal trocar isso por anotar suas metas do dia? Essa simples troca ajuda você a começar o dia com mais foco e intencionalidade, em vez de se perder em notificações e redes sociais logo pela manhã. Não parece muito, mas o impacto acumulado ao longo do tempo é enorme. Outro exemplo prático é reduzir o tempo que você passa assistindo TV ou navegando pela internet, e dedicar pelo menos 30 minutos a um livro sobre desenvolvimento pessoal. Além de ser um momento de aprendizado, essa troca pode ser incrivelmente inspiradora e ajudar você a enxergar novas possibilidades para a sua vida. O importante é não tentar cortar todos os hábitos negativos de uma só vez, mas escolher um ou dois para começar. Isso faz com que o processo seja mais leve e, ao mesmo tempo, eficaz. Pequenas vitórias geram confiança. Pense no que acontece quando você percebe que conseguiu, mesmo que seja algo simples. Se você começa o dia riscando suas metas da lista, sente um gostinho de realização. Essa sensação te motiva a continuar e te dá a energia necessária para enfrentar desafios maiores. É assim que o poder das mudanças gradativas funciona. Com cada vitória, você reforça a ideia de que é capaz de mudar e crescer. É importante também criar um ambiente que favoreça essas mudanças. Se você quer ler mais, por exemplo, deixe o livro à vista e mantenha o controle remoto fora do alcance. Quer beber mais água ao longo do dia? Coloque uma garrafa na mesa de trabalho. Esses pequenos ajustes no ambiente facilitam o acesso aos novos hábitos e tornam mais difícil voltar aos antigos. Pequenas mudanças no contexto podem gerar grandes impactos no comportamento. Lembre-se, ninguém se transforma de uma só vez, mas o conjunto de pequenas mudanças cria um efeito poderoso ao longo do tempo. Substituir hábitos negativos por positivos não é sobre perfeição, mas sobre progresso. E cada passo que você dá, por menor que pareça, está te aproximando de uma versão melhor de si mesmo. Por isso, comece pequeno, mas comece hoje. Você vai se surpreender com o quanto pode conquistar. Estratégia número 3. Aprenda a quebrar o ciclo da procrastinação. Você já teve aquela sensação de que precisa fazer algo importante, mas sempre encontra uma desculpa para adiar? Isso é a procrastinação em ação, e acredite, ela não acontece à toa.
Muitas vezes adiamos tarefas porque estamos ansiosos sobre como começar, não sabemos exatamente por onde começar ou, em alguns casos, porque temos medo de falhar. É como se o peso da tarefa fosse tão grande que paralisasse. Mas, apesar de ser comum, a procrastinação não precisa ser um hábito permanente. Um dos primeiros passos para quebrar esse ciclo é entender que grandes tarefas podem parecer assustadoras, mas quase sempre podem ser divididas em partes menores. Ao invés de olhar para o todo e pensar, isso vai levar dias para terminar, pergunte-se, o que posso fazer nos próximos 20 minutos? Esse pequeno ajuste de mentalidade transforma uma montanha de trabalho em um caminho mais acessível. E muitas vezes, só de começar, você já sente um impulso para continuar. Uma estratégia prática que pode te ajudar é a técnica Pomodoro. Funciona assim. Você trabalha intensamente por 25 minutos em uma única tarefa, sem interrupções, e depois faz uma pausa de 5 minutos. Parece simples, mas é incrivelmente eficaz para quem tem dificuldade de se concentrar. Essas pausas frequentes ajudam a manter a mente descansada e evitam aquela sensação de sobrecarga. Além disso, 25 minutos é tempo suficiente para começar algo sem parecer assustador. Outra dica valiosa é priorizar as tarefas mais difíceis logo pela manhã. Sabe aquele trabalho que você sempre deixa para depois porque parece complicado ou chato? Se você enfrentá-lo logo no começo do dia, quando sua energia e foco estão no auge, vai perceber que o restante do dia flui com muito mais leveza. Resolver algo desafiador cedo é como tirar um peso dos ombros, liberando espaço mental para o que vier depois. Quer um exemplo prático? Pegue agora mesmo uma tarefa pequena que você tem adiado. Pode ser responder um e-mail, organizar um documento ou até lavar a louça. Faça isso agora, sem pensar muito. Depois de concluí-la, preste atenção em como se sente. Essa pequena realização vai te motivar a continuar agindo, porque cada ação concluída cria um efeito cascata que ajuda a quebrar o ciclo da procrastinação. A verdade é que procrastinar não é sobre preguiça, mas sobre gestão de tempo, prioridades e emoções. Ao aplicar essas estratégias e entender a raiz do problema, você vai perceber que é possível avançar em qualquer tarefa, por mais difícil que pareça. Então, comece pequeno, ajuste suas prioridades e use ferramentas simples como a técnica Pomodoro. Quanto mais você agir, mais fácil será abandonar o hábito de adiar e assumir o controle da sua rotina. Número 4. Como evitar distrações que desviam você dos seus objetivos. Você já começou o dia com uma lista de coisas importantes para fazer, mas, no final, percebeu que passou mais tempo no celular ou resolvendo coisas irrelevantes. As distrações são especialistas em roubar nosso tempo e energia, e na maioria das vezes nem percebemos o impacto delas até que seja tarde demais. Se você sente que está sempre ocupado, mas nunca consegue avançar no que realmente importa, talvez esteja na hora de identificar o que está desviando o seu foco. O primeiro passo para evitar distrações é reconhecê-las. Muitas vezes, elas vêm de fontes que já fazem parte da sua rotina. Redes sociais, notificações constantes no celular, conversas que não levam a lugar nenhum. Esses pequenos desvios parecem inofensivos, mas no final do dia podem consumir horas do seu tempo. Por isso, pergunte a si mesmo, o que mais tem me interrompido ultimamente? Quanto mais consciente você estiver dessas distrações, mais fácil será combatê-las. Uma dica prática para começar é usar aplicativos de bloqueio de distrações. Existem ferramentas que podem limitar o tempo que você passa em redes sociais ou até bloquear o acesso a certos sites enquanto trabalha. Isso ajuda a criar um ambiente digital mais controlado e a reduzir a tentação de dar só uma olhadinha. Além disso, desative notificações desnecessárias no celular.
Aquele som ou vibração pode parecer algo simples, mas é suficiente para tirar você do ritmo. Outro ponto essencial é criar um espaço dedicado ao foco. Se possível, escolha um local onde você possa trabalhar ou estudar sem interrupções. Certifique-se de que esse espaço seja limpo, organizado e confortável, porque isso ajuda a sua mente a associar o ambiente com produtividade. E se você trabalha em casa ou em um local movimentado, estabeleça limites claros com quem está ao redor para minimizar as interrupções. Agora, vamos a um exemplo prático. Imagine que você está estudando ou trabalhando em uma tarefa importante. Antes de começar, coloque o celular no modo não perturbe, ou melhor ainda, deixe-o em outro cômodo. Isso elimina a tentação de verificar mensagens ou redes sociais. No início, pode parecer difícil, mas com o tempo você vai perceber como sua concentração e produtividade aumentam. Evitar distrações é uma questão de disciplina e planejamento. Não se trata apenas de bloquear redes sociais ou desligar notificações, mas de criar um ambiente e uma mentalidade que favoreçam o foco. Quanto mais você praticar essas estratégias, mais fácil será se manter no caminho certo e direcionar sua energia para o que realmente importa. E o melhor de tudo, você verá os resultados não só no seu trabalho, mas na sua qualidade de vida como um todo. 5. Corte relações com pessoas que influenciam seus maus hábitos. Você já parou para pensar no quanto as pessoas ao seu redor influenciam seus hábitos e comportamentos? Muitas vezes, sem perceber, somos moldados pelo ambiente social em que vivemos. Se você está cercado por pessoas que procrastinam, reclamam ou têm hábitos pouco saudáveis, é fácil acabar adotando esses mesmos padrões. Isso não significa que elas são más influências de propósito, mas que o ambiente que elas criam pode estar te afastando dos seus objetivos. Por outro lado, estar ao lado de pessoas que te incentivam a crescer faz toda a diferença. Quando você convive com quem busca melhorar, que tem disciplina e motivação, esses comportamentos acabam se refletindo em você. É por isso que ser seletivo com quem você escolhe ter por perto é tão importante. Isso não significa abandonar todas as suas amizades, mas reconhecer quais relacionamentos te impulsionam e quais estão te atrasando. Uma das estratégias mais eficazes para lidar com isso é estabelecer limites claros. Se há pessoas no seu círculo que constantemente puxam você para hábitos que quer evitar, como procrastinar ou desperdiçar tempo com conversas improdutivas, defina o quanto e como você se relaciona com elas. Por exemplo, se um colega de trabalho sempre traz energia negativa, evite se envolver em longas conversas que não agregam. Aos poucos, essas pequenas mudanças no comportamento ajudam a proteger seu tempo e sua energia. Outra estratégia poderosa é buscar comunidades ou grupos de apoio que compartilhem os mesmos objetivos que você. Pode ser um grupo de leitura, um curso de desenvolvimento pessoal ou até mesmo amigos que têm metas parecidas com as suas. Quando você se cerca de pessoas que têm hábitos saudáveis e disciplina, isso se torna um incentivo natural para que você também siga esse caminho. É muito mais fácil avançar quando você está em um ambiente que te apoia. Pense, por exemplo, em alguém que está sempre reclamando e procurando desculpas para não agir. Se você passa muito tempo com essa pessoa, pode acabar absorvendo esse mesmo padrão. Agora imagine trocar isso por amigos que celebram pequenas vitórias, incentivam seu progresso e compartilham dicas para melhorar. O impacto na sua motivação e nos seus hábitos será enorme. Cortar relações ou estabelecer limites não é sobre ser rude ou excluir pessoas da sua vida. É sobre priorizar seu crescimento e bem-estar. Você tem o direito e a responsabilidade de criar um ambiente social que esteja alinhado com seus objetivos.
Afinal, sua energia é preciosa e o tipo de influência que você permite ao seu redor pode determinar o quão longe você vai chegar. 6. Crie uma rotina clara para manter-se no caminho certo. Uma rotina bem definida pode ser a diferença entre um dia produtivo e um dia cheio de frustrações. Quando você tem clareza sobre o que precisa fazer e em que momento, sua mente fica mais tranquila e você se sente no controle. Além disso, uma rotina reduz o espaço para a procrastinação, porque elimina o tempo gasto decidindo o que fazer agora. É como se você criasse um guia diário para manter o foco e garantir que suas prioridades estejam sempre em primeiro lugar. Para começar, o ideal é priorizar o que realmente importa no seu dia. Pergunte a si mesmo: quais são as tarefas que vão me aproximar dos meus objetivos? Essas tarefas devem estar no topo da sua lista. Não adianta preencher seu dia com atividades que apenas ocupam tempo, mas não trazem resultados significativos. Escolha 3 ou 4 coisas que precisam ser feitas e foque nelas antes de passar para outras demandas. Ferramentas como calendários, listas de tarefas ou aplicativos de organização podem ser grandes aliados nesse processo. Anotar suas atividades e horários ajuda a visualizar melhor como seu tempo está sendo gasto e evita esquecer compromissos importantes. Por exemplo, comece o dia anotando suas metas principais em uma agenda ou em um aplicativo. Esse simples hábito organiza sua mente e aumenta a sensação de controle sobre o dia. Uma dica poderosa é criar uma rotina matinal produtiva. Quando você começa o dia com propósito, isso influencia positivamente as horas seguintes. Uma rotina matinal pode incluir acordar no mesmo horário, fazer uma breve meditação ou alongamento, tomar um café da manhã nutritivo e dedicar 10 minutos para planejar o dia. Essa sequência de ações simples prepara sua mente e corpo para enfrentar o que vier. Outra vantagem de uma rotina clara é que ela cria consistência. Com o tempo, as ações que antes exigiam esforço passam a acontecer de forma automática, como um hábito. Isso significa menos energia gasta, decidindo o que fazer e mais energia para realmente executar. Além disso, quando você segue uma rotina, fica mais fácil medir o que está funcionando e fazer ajustes, caso necessário. Uma boa rotina não precisa ser perfeita. Ela é uma ferramenta flexível, que deve se adaptar à sua realidade e aos seus objetivos. O mais importante é começar, mesmo que de forma simples. A cada dia que você segue sua rotina, está construindo disciplina, ganhando clareza e fortalecendo seu foco. E isso, com certeza, vai te levar para mais perto das suas metas. Por fim, estratégia número 7. O poder de reavaliar suas metas e recalibrar sua trajetória. Ao longo da vida, é natural que nossos interesses, prioridades e circunstâncias mudem. Por isso, reavaliar suas metas regularmente é essencial para garantir que você esteja investindo energia no que realmente importa. Às vezes, metas que faziam sentido meses ou anos atrás podem já não estar mais alinhadas com quem você é hoje. É como tentar seguir um mapa antigo em uma estrada que mudou completamente. Se você não ajustar a rota, pode acabar longe do destino que realmente deseja alcançar. Revisar suas metas não é um sinal de fraqueza ou indecisão, mas de maturidade. Perguntar a si mesmo: isso ainda faz sentido para mim? É uma forma de se reconectar com seus propósitos e entender se o que você está buscando está alinhado com a vida que quer construir. Talvez aquela meta de aprender um novo idioma, que parecia tão importante no ano passado, já não tenha tanto peso diante de outras prioridades, como sua carreira ou sua saúde. Uma forma prática de fazer essa revisão é separar um momento no mês ou no trimestre para refletir sobre suas metas. Pergunte-se: essa meta ainda reflete o que eu quero?
Ela está me ajudando a avançar? Se a resposta for não, não tenha medo de ajustar ou até substituir por algo mais relevante. Lembre-se, o objetivo de uma meta é te impulsionar, não te aprisionar. Quando ela não faz mais sentido, mantê-la só vai te gerar frustração. Um bom exemplo disso é quando definimos metas baseadas em pressões externas, como agradar outras pessoas ou seguir tendências. Talvez você tenha se proposto a fazer algo porque parecia o caminho certo na época, mas hoje percebe que não é o que realmente te motiva. Substituir essa meta por outra que esteja mais alinhada ao seu propósito atual é um passo poderoso em direção à sua autenticidade e realização. Além disso, recalibrar suas metas regularmente ajuda a manter o foco e a motivação. Quando você atualiza seus objetivos, eles se tornam mais relevantes e inspiradores. Isso também te dá a chance de celebrar o progresso que já fez e identificar áreas onde pode melhorar. Esse processo é fundamental para evitar a sensação de estar perdido ou sobrecarregado, porque você estará sempre alinhado com aquilo que realmente importa. Por fim, lembre-se de que a vida é dinâmica e suas metas também podem ser. Reavaliar e ajustar não significa desistir, mas sim se adaptar às mudanças e continuar avançando. Ao se permitir recalibrar sua trajetória, você estará garantindo que cada esforço seja direcionado para aquilo que realmente importa. Afinal, o mais importante não é seguir um plano rígido, mas construir um caminho que faça sentido para você, agora e no futuro. Bom, chegamos ao final dessa jornada, mas antes de encerrar, vamos recapitular o que vimos. Falamos sobre como identificar os hábitos que estão te sabotando, aqueles comportamentos automáticos que muitas vezes impedem o seu progresso. Depois, exploramos maneiras de substituir esses hábitos negativos por pequenas mudanças positivas, destacando a importância de começar pequeno e ser consistente. Também discutimos estratégias para quebrar o ciclo da procrastinação e manter o foco, evitando as distrações que tanto roubam nosso tempo. Além disso, refletimos sobre como o ambiente social influencia nossos hábitos e como é essencial estar cercado de pessoas que te motivam e te incentivam a crescer. Vimos a importância de criar uma rotina clara que te ajude a organizar o dia, priorizar o que realmente importa e, assim, manter-se no caminho certo. Por último, falamos sobre reavaliar suas metas, ajustando sua trajetória sempre que necessário, para garantir que você esteja avançando em direção ao que realmente faz sentido para a sua vida. Se tem algo que quero que você leve daqui, é que os hábitos moldam quem somos e determinam a vida que vamos construir. Por isso, é tão importante dar atenção a eles e fazer mudanças, mesmo que pequenas, que te aproximem daquilo que você deseja. Não espere o momento perfeito ou uma grande virada para começar. A transformação acontece nos pequenos passos que você dá todos os dias. Agora, quero ouvir de você. Qual hábito tem atrapalhado sua vida e que você gostaria de mudar? Compartilhe nos comentários, porque dividir essa experiência não só te ajuda a refletir, como também pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Vamos criar uma comunidade onde um apoia o outro a crescer e evoluir. Se esse conteúdo te ajudou ou trouxe alguma reflexão, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar. Talvez um amigo, um colega de trabalho ou até um familiar que esteja precisando de um empurrãozinho para sair da inércia. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este e continuar investindo no seu desenvolvimento pessoal. Lembre-se, cada mudança começa com uma decisão e cada decisão pode transformar a sua vida. Então dê o primeiro passo hoje mesmo. Eu estarei aqui para te apoiar nessa caminhada. Vamos juntos?